O projeto Intelectuais Mulheres que Contribuem para o Campo do Ensino de História é realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de História da Universidade Federal de Roraima. O seu objetivo é valorizar a intelectualidade feminina por meio das experiências e trajetórias dessas mulheres. O projeto começou dentro da disciplina de História do Ensino de História e já está neste momento na sua segunda temporada. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter no mínimo respeito. Essa dor secular em algum momento há de curar. Diga sim para o fim de uma era irracional patriarcal. Boa noite, temos aqui hoje como convidada especialíssima a professora Mariana Cunha Pereira, aqui da Universidade Federal de Roraima. Professora conta com um currículo bem extenso. Ela é educadora, pesquisadora, militante dos movimentos sociais do campo negro e feminista, possui graduação em Ciências Sociais, né, Universidade Federal do Ceará, especialização também em Metodologia da Pesquisa e Educação, mestrado em Educação pela UNB, doutorado também em Antropologia da América Latina, e Caribe também pela UNB, pós-doutorado no Procage Amazonas. Atualmente é professora efetiva do curso de História aqui da Universidade Federal de Roraima. Boa noite, primeira professora Mariana, ao Gabriel, Clodovil, a todos os nossos participantes, alunos do Prof. História 2024, alunos do Prof. História 2023, não sei se temos graduandos, ótimo, nosso corpo docente, também aqui na presença da professora Maria Luísa, para explicar um pouquinho, bem brevemente, tá? A gente está fazendo uma aula aberta, como a Mariana chama, uma aula-evento, dentro de um projeto maior chamado Intelectuais Mulheres que Contribuem para o Campo do Ensino de História, que serão 6 encontros, foram 6 encontros em 2023, com 6 diferentes professoras, e esse ano mais 3, e a gente tem feito esse movimento de valorizar a produção de intelectuais aqui do estado de Roraima, que atuam aqui no estado de Roraima, sempre em conexão também com pesquisadoras do campo do ensino de história fora do estado de Roraima. Então, serão 6 encontros, professora Mariana Cunha a primeira, depois na sequência a gente tem a Raimunda Gomes, que é da Universidade Estadual de Roraima, teremos a professora Sandra Regina de Oliveira, da Universidade Estadual de Londrina, a professora Helenice Rocha, que atualmente está na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e teremos a professora Ananda Machado, aqui da casa, e a Mônica Lima, que também foi professora da Educação Básica e também terá muitas contribuições para a gente. Então, a gente vai divulgar sempre nos nossos grupos, nas redes sociais, esses encontros, a data, o horário, e com as nossas intelectuais atuantes em Roraima, a gente preferiu fazer presencialmente, de forma que a gente pudesse ter essa roda, pudesse ter essa troca, e que a professora Mariana se sentisse aí acolhida pela nossa turma de História do Ensino de História 2024. Então, obrigada. Acho que é muito fácil e, ao mesmo tempo, muito difícil falar da Mariana, porque a gente está todo dia, literalmente, todo dia, trabalhando juntas, enfim. E é sempre prazeroso também dizer para as pessoas o quanto o trabalho delas pode ajudar e inspirar outras pesquisas, outras pessoas e outras formas de conceber o mundo. Então, obrigada, Mariana, e boa sorte a vocês, nossos mediadores, que
estão aí representando a turma. Iniciando, então, o nosso debate, professora, seja bem-vinda novamente. Passei de conhecer agora nesse Prof. História, mas confesso que fiquei maravilhado com a sua pessoa, assim, eu li já alguns trabalhos seus e achei muito interessante. No SIGA, você se define como uma professora educadora, pesquisadora e militante dos movimentos sociais do campo negro e feminista, como também a sua trajetória se conclui com essa descrição, professora. Bom, boa noite a todos e a todas aqui presentes. Quero agradecer imensamente a turma, né, de História, a turma do ensino de História, a professora Marcela, essa iniciativa que ela vem realizando dentro da disciplina História do ensino de História, que torna o Prof. História ainda mais rico, né, e dialogando com a realidade local, né. Então, agradeço também aos dois colegas que ficaram nessa tarefa de fazer a entrevista, de trazer as perguntas, me mandaram com antecedência. Eu fico muito grata de poder expor agora um pouco do que tem sido a minha trajetória. Então, se eu não tiver entendido errado, eu fui respondendo as perguntas e trazendo como que a minha trajetória se conflui em responder, né, essa iniciativa que eu tive de colocar no SIGA, né, foi uma forma de chamar a atenção e funcionou, pelo jeito, mas foi também uma forma de tomar um posicionamento, né, que é bem uma característica minha, né, de me posicionar ao colocar ali no SIGA essa referência de que eu sou educadora, pesquisadora e militante. Então, ao falar da minha trajetória, eu vou trazer eu acho que a explicação inevitável sobre isso, né? Então, minha trajetória responde essa pergunta da seguinte forma: de uma garota de origem rural e urbana, tornei-me universitária em Recife, e o mundo rural, que era no Piauí, foi ficando distante. Na universidade, fui cooptada pela corrente política do PCdoB, denominada Viração, ao mesmo tempo que fazia um curso o qual meus irmãos, e muito menos meus pais, não sabiam o que significava, o que era. Licenciatura em Ciências Sociais, isso era início dos anos 80, na Universidade Católica de Pernambuco, Unicap. 2 anos depois, reuni alguns elementos teóricos na minha cabeça, talvez orientados dialeticamente pela própria formação interna que a Viração proporcionava e a leitura de conjuntura política do Brasil, e decidi que eu não queria fazer parte mais daquele grupo político. Daí rompi e em seguida me transferi para Fortaleza após um evento do curso de Ciências Sociais, no qual eu conheci aquela cidade, onde eu reencontrei um primo e com quem me casei 2 anos depois. Hoje, eu penso que fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, uma de Ciências Sociais e outra de Ciência Política. Ao desenvolver o curso de Ciências Sociais, eu acabei me identificando profundamente com a área de Antropologia. E para os mais novos que não sabem, as Ciências Sociais foi um grande guarda-chuva, né, que foi criado no período da ditadura militar para colocar embaixo antropólogos, sociólogos e cientista político, né, e dessa forma cercear um pouco a forma, o espectro aí da formação. Durante esse tempo, né, nas ciências sociais, que eu penso que acabei fazendo esses 2 cursos, o tempo todo eu analisava o que eu vivia, colocando-me no sentido de entender o sentido político das decisões a serem tomadas, agora divididas a 2. Continuando o curso de Ciências Sociais, primeiro me tornei professora da Escola Comunitária da Favela do Parque São Miguel, distrito de Messejana, em Fortaleza.
Lecionava para a terceira série do ensino fundamental e cursava o 4º semestre de licenciatura em Ciências Sociais na Universidade Federal do Ceará. E já era mãe da Lia. Como era meu primeiro contato com a escola como professora, aprendi que escola era um local onde a gente se reunia para discutir sobre as decisões que deviam ser tomadas sobre e no dia a dia da escola. Com o passar dos tempos, eu fui entendendo mais as leituras, eu fui tendo mais acesso a leituras críticas no campo das ciências sociais e na universidade, e comparando algumas situações da realidade em que eu estava inserida. Então, eu percebi que a escolinha comunitária do Parque São Miguel era uma proposta de organizar uma educação escolar na perspectiva paulo-freireana, que as SEBs, que são as comunidades eclesiais de base do Brasil, traziam para dentro das favelas, na cidade e no campo, no interior do Brasil. Isso, nós estávamos na metade dos anos 80, ou seja, a gente estava fazendo parte de um processo histórico de democratização após a ditadura militar. O embate com o Estado-poder se dava diretamente com as dimensões estaduais e municipais, uma vez que ali estávamos organizados para reivindicar uma melhor escola para o bairro, saneamento básico na favela e coleta de lixo, né, pensando no saneamento nesse sentido, porque os caminhões não queriam entrar por dentro da favela para pegar o lixo, e mutirões habitacionais. Então, nesse processo, fui me transformando e as dimensões de ser professora e ativista do movimento popular de Fortaleza se misturaram. Naquela época, final dos anos 80, eu já era mãe pela segunda vez, nasceu o Leno. E os 2 processos de maternidade e transferência de curso de uma universidade privada para uma universidade pública me trouxeram também um outro amadurecimento, que é o de problematizar cientificamente. Criar um objeto de estudo, reconhecer isso como problema a ser estudado. Algumas decepções políticas no bairro, ao lado dos companheiros de luta, e algumas questões muito próprias da conjuntura política, em que chegava ao poder o senhor Tasso Gereissati, como governador do estado do Ceará, um dos homens mais ricos do Ceará, e uma nova roupagem para o poder local. Por que eu digo uma nova roupagem? Porque o Ceará, basicamente, em sua história política, ele tinha a presença de 3 coronéis, daqueles bem antigos que cuspia no chão para mandar alguém fazer um serviço, tá? Quem é nordestino sabe do que eu estou querendo dizer. Então, começava uma nova roupagem na conjuntura política do Ceará. Isso interferia profundamente no poder local, que se travestia em um poder estatal violento por meio da polícia e do governo do senhor Tasso Gereissati. A fragilidade do Partido dos Trabalhadores, o qual eu e meu companheiro militavam, em não proteger aqueles que estavam na linha de frente na favela, foram motivos que fizeram eu e meu companheiro a deixarmos o movimento popular de bairro e se mudar para um apartamento, nada a ver com a gente, mais próximo da Universidade de Fortaleza, Unifor, onde ele trabalhava. Foi deixando meus filhos nessa suposta segurança que resolvi voltar para a universidade e buscar resposta na problematização sobre a sociedade por meio dos estudos, e aí enfrentei a primeira especialização e creio que aí encontrei oficialmente a pesquisadora. Agora podemos passar para a segunda pergunta. Primeiro, gostaria de agradecer, Mariana, e falar que é uma honra estar entrevistando você. E aí a gente vê na sua trajetória, então, essa questão da pesquisa, da militância, né, e da educadora que você é. Você acha que essas 3 coisas, elas andam junto ou tem como separar essas 3 coisas? Bom, são campos de atuação diferentes, sim, não resta dúvida. Mas eu não vejo que se tenha de escolher um em detrimento do outro. Minha trajetória, o tempo todo, sinaliza que não há como separar. Mas, claro, existe a burocracia e a possibilidade de que a mobilidade social que cada um de nós faz em sua vida individualmente pode caracterizar a perda
da conexão entre ser militante e ser pesquisador. Pois o lugar do militante é cheio de tarefas e compromissos políticos com a luta, o qual o papel de pesquisador não possibilita tanta dedicação. Mas, por outro lado, é possível doar-se ou criar outros espaços de militância das causas que você defende. Eu acho que foi um pouco isso que eu fiz, né? Do movimento popular do bairro a trazer para dentro da minha trajetória acadêmica algumas bandeiras de lutas que eu abracei, né? E que ao longo da minha fala aqui eu vou explicitar. Acho que foi um pouco isso que ocorreu comigo, ao me encantar pela pesquisa e encontrar nesse processo a minha profissionalização docente. Descobri que, do lugar de onde venho, do interior do Nordeste, poderia fazer pesquisa sobre esse tema. E foi assim que criei meu primeiro projeto de pesquisa intitulado Escola Rural, Desafios sobre Aprendizagem. Eu não desenvolvi essa pesquisa, porque no curso de licenciatura em Ciências Sociais, naquela época, na UFC, na Universidade Federal do Ceará, você não precisaria terminar com um TCC, sendo licenciatura, só se fosse bacharelado. E eu, então, ao invés de... E eu, então, terminei a licenciatura em Ciências Sociais e culminou com o processo, culminou aí com o meu processo de mãe, né, e eu tive vários problemas que é muito comum as mulheres que amamentam ter, né, no seio, e aí eu tive alguns problemas de saúde. Quando eu retornei para a universidade, dentro dessas discussões da questão rural, eu passei a integrar o grupo de pesquisa coordenado pelos professores Maria Nobre Damasceno e Jacques Terrian, da Faculdade de Educação da Federal do Ceará, que desenvolvia uma pesquisa intitulada Edu Rural, as práticas socioeducativas no campo. Com essa pesquisa, eu acabei conhecendo e retornando ao meio rural, né? E conhecendo de perto toda a situação dos trabalhadores rurais no interior do Ceará. Foi daí que a categoria de análise campo se impôs para mim em meus estudos. A referência teórica em Gramsci, o MST já aparecia no cenário das lutas no campo do Ceará. Assim, fomos protagonistas de uma das primeiras pesquisas sobre os processos educativos que o movimento social do campo trazia para a realidade do trabalhador rural no interior do Ceará. A nossa ação de pesquisadores muitas vezes se confundiu com a de militante, pela aproximação com o assentamento Alvaçã-Goiabeiras e o assentamento São Joaquim, todos no interior do Ceará. Era impossível que, na condição de estudante de especialização, aí eu já estava cursando a especialização em metodologia da pesquisa em educação pela Faculdade de Educação do Ceará, da Federal do Ceará. Uma pretensão estudiosa do tema conseguisse separar a ação da militante e a ação da pesquisadora. E foi assim que apresentei meu primeiro trabalho em congresso, intitulado A Mulher Trabalhadora Rural do Sertão Cearense. Com o tema correlato, tentei pela primeira vez o mestrado de educação no Ceará, com um projeto de pesquisa, formação política da mulher trabalhadora, da trabalhadora rural dos assentamentos de terra. Devia ter 2 pontinhos, alguma coisa, mas eu, na hora que estava fazendo aqui, eu não me lembrei mais. Mas, infelizmente, eu não entrei naquela seleção, né? Porém, concluí a especialização com esse tema, articulando o meu olhar sobre os processos educativos que forjam a formação da mulher trabalhadora rural diante a luta contra o latifúndio e o Estado poder ameaçador. Bom, naquele momento da conjuntura do país, a gente estava vivendo um arroxo muito grande, né? Foi aí, então, que a luta pela sobrevivência, a necessidade de ter uma condição melhor para a educação dos nossos filhos, impulsionou a mim e meu companheiro, que também era professor de ensino superior, que já era professor de ensino superior, eu não era,
nos impulsionou e nos empurrou a migrar para o Tocantins. E ali, de novo, rearticulei minha relação de ser militante, educadora e pesquisadora. Com pouco tempo no Tocantins, me vi trabalhando com o curso de História, licenciatura, em uma cidade de médio porte, chamada Porto Nacional, onde a cultura, a educação popular e a referência de ser uma cidade histórica, de guardar muita coisa da memória do Estado, de ser uma referência do aspecto cultural, muito me encantou. Como eu disse, no Café com Greve aqui, recentemente, tive uma formação deficitária no campo da história, mas morar em Porto Nacional e ensinar no curso de História me forçou, me alavancou, me resgatou a querer entender ainda mais alguns processos que eu havia vivido e não entendido, e nem muito menos compreendido a dimensão de tais processos no contexto histórico nacional. Por exemplo, a questão da ditadura militar, ou e a nossa recém-saída da ditadura militar nesse processo de democratização. Por exemplo, quando eu fui militante do PCdoB, nos idos dos anos 80, eu não tinha dimensão o que era uma revolução armada. E eu pregava isso, gritando na venda do Jornal da Viração, no hall da Unicap. As outras questões, como movimento da panela vazia, e, enfim, todas as manifestações que aconteceram, que faziam com que a gente vivenciasse esse momento do medo, né? Eu acho que eu não tinha dimensão do que eu estava inserida, né? Um dos fatos mais interessantes que me ocorreu foi uma reunião clandestina do PCdoB numa casa no Pátio de São Pedro. Quem conhece Olinda, no Pátio de São Pedro. E o Pátio de São Pedro fica assim, as casas assim, e a polícia começou a rodar esse quarteirão, esse espaço onde fica a igreja, para lá e para cá. Então, eu hoje fico pensando, a gente era tudo bastante jovens, né, bem jovens, e a gente não tinha dimensão do que poderia acontecer se houvesse, de fato, ali uma repressão, né? Então, assim, era instigante, mas hoje eu entendo que eu não tinha dimensão do que eu estava envolvida. A dimensão sobre o que foi a ditadura militar e os porões que ela deixou se traduziram muito na história de vários militantes da cidade de Porto Nacional, para mim, em especial Pedro Tcherra, com quem eu passei a conviver através dessa entidade que eu vou citar aqui. A passagem da coluna Prestes por ali e a história de militância de um grupo de 5 médicos que vieram trabalhar naquela cidade e criar um trabalho de educação popular na área de saúde, criando assim a ConSaúde, que foi uma das principais ONGs mais fortes que eu conheci e com quem, de novo, eu me senti muito próxima aos trabalhadores do campo. Mas a ConSaúde também me aproximou das mulheres dos bairros. E eu, como professora de ensino superior, de novo articulava a relação entre educadora, militante e pesquisadora. Em Porto Nacional, eu assumi a condição de professora da Universidade do Tocantins, Unitins, que não era federal. Assim, faço uma segunda especialização entrando no plano de capacitação docente da Unitins e realizando a segunda pesquisa intitulada Educação Popular, Espaços de Gestão de Políticas Públicas. Desse tempo, em Porto Nacional, chego a Brasília para cursar o mestrado em Educação Brasileira, já afastada dos movimentos sociais como militante, que eu dei um salto, mas não como pesquisadora. Investi no estudo sobre os movimentos sociais e educação e, de novo, propus e discuti sobre a formação política da mulher. Porém, nessa época, jamais envolvida com as leituras de uma certa aproximação com o movimento negro, que veio principalmente pela capoeira e o teatro,
que me fez conhecer o teatro experimental negro através de leituras. Daí a história da cultura negra do Brasil. Ele funcionava a parte cultural em Porto Nacional por meio do Gruponto, que é o Grupo Coletivo Negro do Tocantins, que a Consaúde apoiava. Então, um pouco dessa história. Então, professora, seguindo aqui com o nosso debate, a partir de suas idas e vindas, então, você agrega aí vários conhecimentos em seu currículo de forma interconectada, sendo uma dessas pesquisas a área de fronteiras. Depois de morar em Brasília para o mestrado e retornar a Porto Nacional, a Unitim se transformava em uma universidade estadual e surgiu para nós a oportunidade de ir para Goiás, tentar concurso público federal. E aí fui trabalhar em Jataí, minha segunda experiência de ensino, minha primeira experiência de ensino superior na UFG. Foram 6 meses, UFG é a Universidade Federal de Goiás. Foram 6 meses de relação entre a capital e a cidade de Jataí. A culminância disso foi se fixar em Goiânia, trabalhar na PUC de Goiás e esperar concurso público. Enquanto isso, a ideia de fazer doutorado veio e foi assim que retornei à UNB, dessa vez para fazer um deslocamento semanal entre Goiânia e Brasília, como fazem centenas de pessoas por trabalho ou por estudos, semanalmente ou diariamente ou mensalmente. Meu currículo é um currículo interdisciplinar. Tenho uma formação em ciências sociais, educação e antropologia, por força da militância em história. São ciências cujas fronteiras epistemológicas cortejam objetos de estudos interconectados. Nas ciências sociais, estudei o campo e as relações sociais que ali se desenvolviam por meio dos movimentos sociais. Interessei-me pelos processos educativos dos sujeitos sociais e políticos envolvidos, mulheres, negros e indígenas. Estudei como se organiza e estrutura o sistema educacional brasileiro, portanto, as políticas públicas e a política educacional. Essa última me levou a conhecer melhor a história do Brasil. Por fim, os estudos sobre relações interétnicas me impulsionaram a buscar, me impulsionaram a busca por um lugar de pesquisa no qual vivessem em uma mesma espacialidade negros e indígenas, ou seja, um lugar onde eu pudesse estudar as relações interétnicas, intraétnicas e a etnicidade. Encontrei isso na fronteira e por isso eu estou aqui. Relações interétnicas são relações entre diferentes etnias. Relações interétnicas são as relações entre nós e as diferentes etnias. Relações intraétnicas são as relações entre as etnias. Nota de rodapé. Miguel, obrigado. Tá. Continuando nessa área de fronteiras, professora, seu artigo A Escola de Fronteiras, Diversidade e Cultura na Fronteira entre Brasil e Guiana, você acaba trabalhando o ensino e as relações educacionais entre os dois países, com uma conexão em que eles formam um corpo novo que seria uma ponte imaginária entre os dois países, né? Pode nos explicar melhor como essas relações seriam parte desse processo de integração sociocultural? Quando realizei a pesquisa etnográfica na fronteira Brasil-Guiana, há quase 20 anos atrás, vi que as relações interétnicas e intraétnicas desenham um modo de ver, de ser, de viver e estar na fronteira. Ou seja, constrói um sujeito de pesquisa que são os povos da fronteira. E que o modo de vida desse povo da fronteira transita de um lado a outro e entre as etnias, entre as duas nacionalidades. Isso faz do conceito de fronteira algo mais extenso do que o limite geopolítico que a demarcação traz, né? Mais do que simplesmente a demarcação de duas fronteiras nacionais. Por isso, escrevi um texto intitulado Border or Frontier, a discussão sobre fronteira, cultura e identidade segundo etnografias na América Latina. E aí eu estudei, como eu estava num doutorado, que a ideia principal é estudar vários países, né, a conjuntura da América Latina, e fazer um trabalho que compare um objeto de estudo do Brasil com um objeto de estudo em qualquer outro país da América Latina, eu então estudei as fronteiras
vários estudos que chegaram às minhas mãos, que eu consegui, sobre as relações de fronteira entre vários desses países, né, da América do Sul, né, e no contexto do que chamamos de América Latina. Então, foi toda uma revisão bibliográfica para poder situar bem o meu objeto de estudo. Essa ideia de fronteira foi se construindo ao longo do tempo entre vários estudos no GEIFRON, que é o Grupo Interdisciplinar de Fronteiras, sobre Fronteiras, coordenado pela professora Franci Rodrigues, e que eu já iniciava fazendo parte, né? Essa discussão sobre fronteira, ela alicerçou várias pesquisas de TCC e tem alicerçado várias pesquisas de TCC e dissertação, e basicamente foi o tema da minha tese de doutorado, né, intitulada A Ponte, Relações Interétnicas, a Ponte Imaginária na Fronteira, Relações Interétnicas entre Brasil e Guiana. Então, a outra ideia legal que a fronteira me ajudou a precisar, nos meus alunos que eu oriento, é a discussão da categoria de análise deslocamento, para pensar algo mais imediato do que a migração comporta, talvez mais plausível, quando a discussão é em torno de tomadas de posições teóricas, ou de deslocamento de olhar sobre um tema ou algo assim. A fronteira segue sendo meu objeto de estudo também, quando me desloco entre a antropologia e a história, né? Entre a antropologia e a educação, entre a história e a educação, para pensar algumas metodologias de pesquisa diante a temas que incidem sobre a memória e a narrativa dos sujeitos sociais ou os processos históricos que fizeram surgir tais e tais políticas sociais. É por isso que nas disciplinas que eu ministro, tanto de história do ensino de história na graduação, como no estágio supervisionado de história, ou mesmo na história da África, eu procuro fazer trabalhos, né, cuja metodologia de ensino, metodologia de pesquisa, ela ultrapasse a fronteira entre as duas áreas de conhecimento, história e antropologia. E aí a gente vai buscar diferentes formas metodológicas de abordar o objeto de estudo. Eu quero citar de forma particular uma experiência que eu vivi em Porto Nacional, quando eu fui professora do curso de História, e eu fiquei com a disciplina de estágio supervisionado. Eu consegui fazer com que os alunos, era uma turma pequena, de 12 pessoas, a gente realizasse um processo de formação, um estágio, ao invés dos alunos irem para as escolas fazer o estágio, a gente fez uma proposta para a Secretaria Municipal de uma cidadezinha chamada Brejinho de Nazaré, e a gente foi passar uma semana nessa cidade e fizemos um trabalho de formação em História do Brasil, né, com os professores da rede fundamental, da rede de ensino fundamental dessa cidade. E houve várias parcerias, né? A prefeitura nos acolheu numa casa, não sei quem entrou com os almoços, e assim eu acho que a gente vai criando metodologias de ensino e proporcionando uma formação. E a principal, e o nome do projeto era Brasil, era Descoberto, Brasil, colonizado ou Brasil descoberto, uma coisa assim. Então, assim, eu vou criando situações, né, e metodologias para fazer o questionamento e trazer um processo de formação assim que seja mais autêntico, mais vivo e que realmente mexa com as estruturas, né, para a gente sair daquele lugar da mesmice, né, da forma de ensinar. A fronteira segue sendo meu objeto de estudo, né? Em especial, quando eu entro no Prof. História, vejo que é pela discussão sobre as metodologias de pesquisa que insisto em trazer os temas que me são mais caros hoje, qual seja a história da África, a temática do ensino sobre cultura negra e diferentes especificidades, né? As discussões sobre mulheres nas relações de gênero, o ensino de história com a perspectiva da diversidade cultural e etc. Citou sobre a questão do ensino. Preparamos aqui uma pergunta para a senhora sobre a questão do papel da história para a formação do agente histórico.
O ensino de história deve ser engajado ou deve se focar somente no passado da humanidade? Então, para responder essa pergunta, eu vou me valer dos estudos especificamente de uma autora que eu sempre trabalho quando eu estou discutindo relações de gênero e principalmente quando eu estou trabalhando com a temática da história das mulheres, né? Que é a Michelle Perrault, historiadora francesa. Ela escreve um texto sobre memória em que ela diz que, aspa, no teatro da memória as mulheres são sobras tênues, fecha aspas. E daí ela faz uma discussão que demonstra o quanto os escritos das mulheres sobre o cotidiano da vida societal diz muito das relações de saber e poder que se constituíram ao longo do tempo. E diz também que os escritos das mulheres muitas vezes foram diagnosticados como perigosos, pois eles traziam relatos da intimidade dos lares que jamais poderiam ser revelados, e assim manter imaculada a noção de família e preservação do poder masculino. Bom, eu trago isso para dizer o quanto aprendi com as mulheres dos assentamentos, sobre a história da luta pela terra, da relação com o Estado-poder e do processo que as tornava sujeitos da história. É assim também em relação às mulheres, os trabalhos com as mulheres na área urbana, né? Como foi o caso do trabalho de pesquisa que deu origem à dissertação de mestrado, que eu acho que eu nem falei, que foi sobre o universo simbólico das mulheres que participam dos movimentos sociais. E ali eu entrevistei as mulheres que estavam articuladas em torno do movimento da Igreja Católica naquele bairro. Outro também que eu me baseio também é Michel Polack, o conceito de memória subterrânea que ele trabalha. Também me parece importante para aquilo que me move quanto a dilemas de pesquisa, campos epistemológicos do conhecimento. Me interessa muito mais os porões, os não-lugares, né? Michel Arrier também, né? E os não ditos, para trazer à tona as histórias silenciadas. Desse modo, penso que, mesmo o que eu ensino de história traga o passado lá na antiguidade ou tempo medievo, algumas conexões devem ser realizadas com o tempo presente, para que possamos entender por que as sociedades daquela época escolheram X ou Y valores para mediar as relações na sociedade. E, ao fazê-lo, o pesquisador, o professor, tem de mostrar quais as perspectivas históricas dos sujeitos que se conflitam entre si naquele fazer histórico. Penso que isto deve estabelecer a relação entre a história da antiguidade, medievo e a história de hoje. Algum elo deve ser pensado, buscado, para trazer o interesse nesse campo de estudo. Professora, a gente vê na sua história e tudo mais que você sempre militou, né? E aí as universidades federais, né, elas começaram uma greve agora, e a federal aqui aderiu à greve faz pouquíssimo tempo, né? Fala um pouco mais sobre esse movimento de greve que está acontecendo aqui na universidade, né? E como que ela vai ajudar para a melhoria do ensino superior no Brasil? Bom, o Movimento Nacional de Greve que se apresenta para esse ano surgiu, a história do movimento sindical, né? No Brasil, ele tem 43 anos de história, que eu saiba, né? Mas o Movimento Nacional de Greve que se apresenta para esse ano surgiu como uma surpresa para mim, mas não foi uma surpresa para quem já acompanhava de modo crítico e mais de perto os encaminhamentos políticos e econômicos do governo Lula. Nós que apoiamos, fizemos campanha, saímos do armário do medo que o governo anterior nos meteu e votamos no atual governo, não esperávamos ser tão desprestigiados enquanto categoria de trabalhadores, a ponto de precisarmos ir para o embate no movimento grevista, né, criando a discussão, né, dentro dos diferentes espaços do setor educacional, notadamente aí as universidades e os institutos. Porém, sinto-me muito confortável expressar nossa indignação, pois no bojo dos aumentos e reajustes que estão sendo repassados às categorias dos funcionários públicos de outros setores e do judiciário, não foi assinada uma equiparação com os demais.
Para o nosso sindicato nacional, o antes, a ficha caiu no Congresso de fevereiro de 2004. Foi fevereiro? Quando no cenário nacional, algumas discussões sobre a carreira já vinham sendo realizadas e foram levadas àquele Congresso. Os estudos sobre a relação entre trabalho e adoecimento têm mostrado que a insatisfação com o resultado do trabalho docente para realizá-lo de forma decente está cada vez menos possível diante as regras de exigências que só aumentam, por exemplo, o sistema de automação do trabalho docente por via do programa instituído para regulamentar nossas atividades diárias docentes, que é o chamado SIG, né, uma forma de controle do nosso trabalho. Aqui na UFRR, a gente ainda não tem sentido tanto, como eu já senti antes de vir para cá, na UFG, né? Ao mesmo tempo, o plano de carreira regulamentado com o percentual de carga horária e a produtividade acadêmica para alcançar diferentes degraus na carreira, com percentuais para os interstícios, que também estamos questionando, né? Paralelamente, o MEC, por meio da pós-graduação, impõe outro ritmo de produtividade que se somam e prevê ou não a participação no engajamento na pós, podendo então o professor ficar limitado naquilo que poderá ser sua produtividade para a ascensão profissional. Tudo isso são os elementos que vão se juntando, né, numa discussão política a nível nacional, que está sendo encaminhada pelas ADs, pelas seções sindicais, e que vai desde o miudinho do que você sente como professor até essas instâncias de participação política. Daí, em alguns setores nos quais não há investimento, fica quase impossível ser produtivo. Ser professor de graduação, da pós, trabalhar na gestão e, ao mesmo tempo, fazer extensão. Então, em algumas áreas do conhecimento, a gente sente mais fortemente essa falta do investimento em relação ao setor que a gente trabalha, a área que a gente trabalha. Por outro lado, a dotação orçamentária das universidades sofreu constantes percas no governo anterior, mas o pior mesmo foi trabalhar o tempo todo com a faca no pescoço, sendo necessário o tempo todo ter que fazer manifestação sobre o corte das bolsas para os estudantes. Isso quando a pandemia nos permitiu aglomerar. Alunos, professores em processo de capacitação em programas importantes que financiam pesquisa de laboratório e formação docente, como o PIBID e a residência pedagógica. Esses foram alguns mais atingidos em termos de corte de verba. Todos vivenciaram o terror dos cortes o tempo todo. Queríamos essa prática do corte, que essa prática do corte acabasse. No entanto, o governo atual continua com a mesma prática em relação ao financiamento das universidades brasileiras. E agora, o que estava despencando aponta para cair de vez, com reitores anunciando que só tem verba para pagar as contas de água e luz até setembro. Ou seja, estamos fazendo uma greve cujo resultado interessa a todos. Qual seja, exigir a recomposição salarial, que nos fez perder 38% dos salários nesses 10 últimos anos, e negociar o retorno das verbas cortadas para a universidade pública. Porque se não fizermos isso, o caos vai justificar a velha máxima do neoliberalismo, que sempre apontou, né, que desde quando começou a se consolidar no Brasil, sempre culpou as universidades por não estarem sendo produtivas, por não estarem cumprindo com sua função social de formação humana e de pesquisa científica. A grande decepção que se coloca para mim é que na proposta do governo Lula ocorreu uma tentativa de nos impressionar com o aumento dos auxílios e ainda subestimando-nos diante daqueles concedidos ao judiciário, que foram 4, 5 vezes maiores, né? Nos colocando enquanto categoria de trabalhadores desprestigiados no cenário nacional. E o que me impulsiona nessa luta é entender que mesmo que nossa categoria não seja revolucionária, eu acho que não é, né? Basta a gente ver que a gente está fazendo uma greve e a gente vê o tanto de professores insistindo em querer dar aula, né? Boicotando e se fazendo pouco presente, porque assim, você não faz uma greve só dizendo que está em greve, você faz uma greve
mostrando situações para a reitoria e para o conjunto da sociedade local que você está em greve, né? Que você paralisou, né? E isso tem sido, embora a greve seja o único instrumento que a gente conheça de forma de mobilização e prática de como nos posicionar contra aquilo que a gente está achando errado, mas cada vez mais parece que é pouco compreensível o entendimento do que significa fazer uma greve, né? A gente continua estabelecendo a greve como sendo essa única forma, né, para dialogar e se sentar à mesa para negociar. É a única forma que a gente entende que o governo vai. Realmente, nós estamos aí já na terceira rodada de negociação, né? Existem as mesas de negociação para o governo nos atender e a gente reivindicar e levar quais são as propostas. A lógica de discussão funciona mais ou menos assim. O ANDES, que é o Sindicato Nacional, implementa o que nós estamos, as datas, né, o tempo de discussão, o período de discussão, para que todas as ADs, todas as seções sindicais façam suas rodadas de assembleia, discutam com a categoria, e é por isso que a gente tem que discutir, nem que só tenha 5 pessoas lá, a gente tem que fazer, né? Tem que fazer no sentido de que nós reconhecemos o ANDES como sendo um sindicato nacional. No dia que a gente não reconhecer mais, eu não sei como é que vai ser, por onde é que a gente vai fazer essa militância e essa reivindicação. Aí a gente faz essa rodada, leva para o ANDES, através de documentos, ou se tiver uma reunião, vai um representante lá, leva o que foi definido e o ANDES faz a negociação a partir daquilo que foi definido, né? Assim é que é feito essa lógica de participação e inter-relação com o governo no sentido de reivindicação. Recorrer à greve foi uma ação inevitável quando o processo demonstrou que a categoria de profissionais da educação não estava sendo escutada, levada em consideração. A greve é também por nossa carreira, para que nós tenhamos um projeto de carreira único para professor federal. Isso então, o que nos move, então, meu olhar e que me faz participar desse movimento. Obrigada. Eu gostaria de abrir, então, para uma rodada de pergunta. Ou colocação. E falar um pouco sobre essa questão da greve, né? A greve, eu por ser também considerar militante do curso quando graduanda, a professora aqui sabe que no passado a gente fazia parte do movimento daqui, da universidade, fizemos muitas balbúrdias, como chamam, né, os nomes, que a gente reivindicava cadeira, reivindicava cota para professor, e a gente não se acovardava. Então, a greve é o único instrumento que nós, enquanto categoria, pessoas que estão buscando uma melhoria para a sua categoria, de não se acovardar, não se calar, né? E se a gente abandonar esse instrumento, como vamos avançar? Como vamos reivindicar nossos direitos? Então, para complementar a sua fala, professora, é a única forma da gente gritar. Então, juntos sempre, forte, todo mundo unido, para conquistar algo melhor para nós. Porque o trabalho é grande, né? E a nossa luta não é fácil. Viu, professora? Muito obrigada por sua fala. Agradecer a professora Mariana pelas colocações, e a minha pergunta vai no sentido que a gente tem discutido na disciplina de História do Ensino de História, dessas intelectuais mulheres aí que pavimentaram a estrada, né? E aí eu queria saber de ti, a partir da sua experiência como capoeirista, né, que eu conheço bem, muito atuante nessa parte cultural também no estado de Roraima, no que isso reflete na sua forma de produzir conhecimento junto com seus orientandos, né? O mestrado profissional em ensino de história, ele é um mestrado em rede, em que todos os alunos são professores da educação básica, atuantes aí nas escolas Roraima, né, do estado de Roraima. Então, como que essa sua experiência como alguém que circula, né, eu chamo carinhosamente a Mariana de Mulher das Fronteiras, que está sempre circulando,
como é que isso reflete no teu trabalho de orientação de docentes da educação básica que eu sei que você partilha desse pensamento, são parceiros nossos, né? Não é a gente como academia levando verdades para eles, mas sim construindo junto com eles e elas o conhecimento histórico escolar afinado nessa perspectiva mais ampla que a gente defende. Então, eu queria ouvir um pouco mais da tua experiência nesse sentido. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Tem uma coisa na Mariana que eu queria ouvir dela mesmo, né? E aí essa coisa da construção e construir a história de Roraima. Todo mundo vem para Roraima e quer ir embora. Vocês já viram isso? Nem vem aqui e faz isso, essa universidade como trampolim, né? Tem um monte de canalha que vem aqui, faz o concurso, faz mestrado, faz doutorado, usa o dinheiro público e vai embora. É rápido, assim, é muito comum aqui na universidade. Só passaram centenas de professores. A professora Mariana fez o contrário, né? Então, é uma história muito bonita que ela tem, é que ela chegou para um dia na minha sala, bateu lá, nem me conhecia direito. Escuta, bicho, tem alguém aqui que quer transferir aqui? Eu tô a fim de vir para Roraima. Eu disse, caramba, que mulher doida essa. Tu quer vir para Roraima? E aí a Mariana, na mesma hora eu fui falar com o Fernando. Oi, Fernando, tu não quer trocar aí de Goiás de Roraima para Goiás? Aí o Fernando topou e a Mariana está aí. Então é interessante que ela conte um pouco essa história, porque isso aqui, a Marcela falou, né, pavimenta um outro projeto, né? É um outro projeto, é uma mulher que tem uma outra ideia. Ao invés de ficar em Goiás, lá, tranquilo, de boa, né? Não, vem para Roraima se ferrar aqui. Eu bati lá na porta da sala dele e falei assim, vem cá, a gente já se conhecia, né? Mas assim, não tinha um aprofundamento. Tu sabe se tem alguém aqui que queira fazer uma troca comigo, porque eu quero vir para cá, trabalhar aqui. na UFRN. E desde então sempre fui chamada de doida, né? Essa pessoa doida que quer sair de uma universidade que naquele momento no ranking nacional era considerada a quinta universidade, e vim para cá, que é uma universidade periférica, né, gente? Nós que estamos no norte, nós temos que ter consciência disso. As universidades do norte, a Federal de Roraima, do Acre, né? Do Amazonas, ainda que estejam num estado, né, que tem um processo histórico que define tanta referência do que é a Amazônia, né? Mesmo assim, a gente está na universidade periférica. Eu, então, fiz esse movimento, claro, tiveram razões pessoais, da minha história de vida, mas a minha identificação com a fronteira me trouxe de volta. Sem dúvida nenhuma, os estudos sobre a fronteira, ainda mais quando eu estava lá na UNB, que passei a integrar o projeto de pesquisa do professor Roberto Cardoso de Oliveira sobre as fronteiras. E eu entrei no doutorado para pesquisar, não sei se eu já te falei isso alguma vez, para estudar os quilombos, porque, como eu falei, o doutorado do CEPAC, Centro de Estudos e Pesquisa da América Latina e Caribe, da UNB, ele tem como objetivo que a gente estude um problema social no Brasil e o mesmo problema em qualquer outro país da América Latina. Então, eu estudei profundamente os quilombos. Eu já era uma pessoa integrada com os quilombos, especialmente os calungas. Um dos quilombos maiores que tem no Brasil são os quilombos calunga. Eles estão situados, o território deles está situado em 3 municípios, para vocês terem uma ideia, uma interseção entre 3 municípios. E eu comecei os estudos com as comunidades quilombolas quando o professor Marcos Lazarim, que era diretor do museu, me chamou para que eu representasse o departamento de antropologia, de antropologia, junto com a UNB, num projetão que iria ser desenvolvido. Aí eu comecei ali, né, a trabalhar com as comunidades quilombolas e eu fiz esse elo, mais um elo com a discussão que eu já tinha comigo lá do Grupo Conto, lá de Porto Nacional.
Bom, eu realmente foi uma decisão assim, que hoje eu fico olhando, né? Porque a pessoa chegar a 5,3 com uma carreira já bem consolidada numa determinada área, né? Determinada área do conhecimento no campo da antropologia, que eram as comunidades quilombolas, eu participei ativamente, eu já falei isso aqui numa das palestras no evento que a professora Mona Lisa organizou, eu participei ativamente da construção das políticas públicas para a educação escolar quilombola, né? Por conta de todo esse processo. Então, mas essa discussão sobre a fronteira, ela me arrebatou de uma tal forma que eu preferi dar continuidade, sabe? Quando eu voltei do meu doutorado para Goiás, eu às vezes queria discutir sobre fronteira com alguém, né? Eu me lembro que uma vez eu puxei um projeto que era para continuar tendo um elo aqui, justificando as minhas vindas para cá, e o professor foi fazer, porque lá na UFG é diferente daqui em relação às reuniões de centro, elas são todo mundo junto, não é representatividade. E aí um colega pode interferir no projeto do outro e dar uma opinião na hora que a gente faz a apresentação, até porque os projetos são mandados com antecedência para que todos leiam. E ele questionou o conceito que eu estava trabalhando de fronteira, que para ele ainda era o conceito de José de Souza Martins, quando José de Souza Martins faz aquelas primeiras discussões. E aí eu fui explicar que o conceito de fronteira que eu estava trabalhando era mais no sentido cultural e simbólico, né? E outras discussões que já vinham se alargando pela América Latina nos trabalhos não vou lembrar agora, de vários autores, né, que estudam as fronteiras entre Brasil e Argentina, né, entre Brasil e Bolívia, etc, etc. Bom, então, essa decisão foi uma decisão... Eu levei 10 anos pensando. 10 anos. Eu tinha vontade, mas não tinha coragem, até porque eu estava dentro de um relacionamento e não dava para tomar decisão pelos outros 3. Então, acho que as coisas foram acontecendo, né? E aí, o momento certo, eu cheguei aqui e falei, quero vir para cá e pedir a transferência, que não foi fácil. Também teve uma briga que eu tive que enfrentar na UFG, porque o artigo 37 da Lei 8.112, ele diz que a permuta só é possível se os 2 lugares aceitarem, né? E aí, como o Fernando não tinha, ele tinha, na verdade, formação e licenciatura, mas ele não colocou no Lattes. Isso deu uma briga que eu tive que enfrentar por ele lá, para eles poderem aceitar e eu vim. Mas o fato é que a fronteira... Essa discussão sobre a fronteira, quando eu fui fazer a minha carta de carta de intenções, né, justificar, meu Deus, eu fiquei impressionada a quantidade de artigos que eu já tinha produzido sobre a fronteira. Eu digo, bom, esse é o meu lugar. Então, foi assim que se deu. Em Goiás, eu pouco falei em Goiás, eu tive um trabalho muito intenso com a rede básica, né? E esse trabalho muito intenso, ele veio especialmente dessa relação com a discussão da cultura negra, como eu gosto de falar. Na verdade, a discussão da cultura negra, eu falo assim porque ela envolve muitas especificidades. A questão quilombola, né? Educação para as escolas quilombola, a questão política do movimento negro, no sentido da representatividade, criar as condições para que as pessoas aprendam o sentido de representatividade, a discussão da identidade, que é muito cara ao antropólogo, e a gente levar essa discussão para dentro do movimento social negro e fazer as pessoas, de um modo geral, a sociedade entender o que é ser negro nesse país, né? O meu envolvimento a nível nacional com todas as pesquisadoras e pesquisadores que estudam essa temática, né, a cultura negra de um modo geral, professor José Jorge de Carvalho, na UNB, que foi o principal elaborador da discussão sobre as cotas raciais, professora Rita Segato, que, por outro lado, é importantíssima na elaboração
de documentos sobre direitos humanos que resgatam a participação e o direito de algumas etnias, não só aqui no Brasil, mas no resto em outros países da América Latina, de ter seus direitos reconhecidos na Constituição, né? A professora Joana Fernandes, que eu estava contando para vocês, né? Que eu acabei convidando para minha banca, não, acho que foi para eles, acabei convidando para minha banca, porque ela estudou os ticanos, né? Na relação da fronteira Brasil e Bolívia. A professora Denise Botelho, que foi um orgulho muito grande de conhecê-la, porque nós fomos chamada para um curso, o primeiro curso sobre relações raciais e gênero, pela UERJ. E, assim, é interessante porque esse processo foi me tirando de casa, foi me fazendo conhecer mais o Brasil, foi me fazendo conhecer a América Latina, né? Então, esse trabalho me leva também a um intenso trabalho com as escolas públicas de Goiânia e me fez conhecer mais de perto as professoras da rede básica, principalmente para a gente poder fazer trabalho político de conscientização sobre o racismo, sobre relações raciais, sobre a discriminação, sobre o preconceito. Então, foram inúmeros trabalhos de conscientização. Então, é aquilo que eu falei, parece que eu consegui um outro canal para a minha militância, né? A minha militância que num determinado momento histórico foi muito partidária ali, PCdoB, depois PT, eu consegui canalizar dentro da universidade para essas bandeiras de luta, né? Então, do movimento de mulheres que a vida toda me guiou, né, no bairro, no movimento popular do bairro do Parque São Miguel, quando a gente denunciava em Messejana o alto índice de violência com mulheres, fazíamos manifestação naquela região mesmo de Messejana, porque Fortaleza é dividida em 4 distritos, um deles é Messejana, onde eu atuei, até chegar em Goiás e fazer esse trabalho de conscientização com a professora da rede básica, porque é ela que está lá no chão da escola. Então, inúmeros foram as professoras da rede básica que passaram por mim, né, como alunas de especializações ou de mestrado, né? Nesse processo também teve o primeiro curso de educação do campo, que nessa época não chamava educação do campo, chamava Pedagogia da Terra, que foi dentro da Faculdade de Educação, e foi um momento, assim, de muita confluência entre movimento social e escola, porque quase todos os integrantes que vieram fazer o curso, os alunos, era uma turma enorme, que davam várias turmas, eram 4 turmas, e eu fui professora do primeiro semestre até o último semestre, porque eu ministrei as disciplinas de metodologia. E esse curso tinha uma proposta muito bonita, que é o fato, muito boa, que eu considero muito correta, que é o fato do aluno ter metodologia lá no primeiro semestre até chegar no momento de escrever o TCC, a monografia, né? E uma parte dessas mulheres eram professoras nos assentamentos, nas escolas itinerantes. Eu não sei se vocês sabem, o MST desenvolve uma proposta, existem várias, só parando um parênteses, existem várias propostas de escola no Brasil. Não existe só essa escola regular que nós conhecemos aqui na cidade. Existiram, ou ainda existem, várias propostas de escola. Claro que elas fazem um alinhamento para poder fazer a regulamentação de acordo com o município, com a rede municipal, né? Então, já existiu no Distrito Federal, por exemplo, a Escola Plural, cujo maior mentor intelectual da Escola Plural foi o Miguel Arroio. O MST tem a chamada Escola Itinerante, que ainda hoje existe. Porque a escola itinerante, ela se movimenta de acordo com o acampamento, para onde o acampamento vai. Ainda que as pessoas... Teve uma época que era muito intenso, acampamento de frente ao INCRA. Não sei como é que isso está hoje, que aqui no estado de Roraima eu não me aproximei do MST, né? Eu continuo colocando, como vocês dois falaram, a identificação, porque a identificação lá no meu SIGA, né? Movimento Social do Campo e Feminista, porque eu acho que isso está em mim, eu vou
estou disponível para ajudar e trabalhar no que acontecer, no que aparecer. Então, vou continuar deixando essa identificação lá. E também porque a história não se apaga, né? Então, a escola itinerante é isso. E aí ela vai desenvolvendo uma proposta muito ligada à perspectiva do MST, mas é claro que as crianças têm que estar, aquela escola tem que estar, tem uma palavrinha técnica que usa, que significa que aquela escola está associada, alguém aí da rede básica deve saber, está associada a uma escola local, né? Ela partilha daquela parte diretiva no sentido apenas para a documentação, né? Mas a perspectiva pedagógica do MST. Então, todas são experiências que me fizeram perceber, né, quanto é importante a educação básica, os professores da educação básica, e fazer a parceria de trabalho com eles. É por isso que eu estou querendo resgatar aqui o meu trabalho com as escolas de Bonfim, através de um projeto sobre a Escola da Fronteira, que é o tema do trabalho que vocês leram, né? Então, é isso. Acho que respondeu. Bom, eu queria mostrar um pouco, olha esse meu sorrisão. Eu queria mostrar um pouco esse negócio que eu aprendi a fazer agora, chamado portfólio, né? Em que vai trazer imagens, um pouco do que eu acabei de dizer aqui. Então, eu me apresento, né? Aqui, Marcela, está um pouco dessa representatividade da capoeira na qual a gente se afina, né? Então, de 2009 a 2016, eu fiz parte intensamente do grupo chamado Água de Meninos. Água de Meninos é uma frase que está dentro de uma música de capoeira. E a nossa contramestre, que está aqui ao meu lado, embaixo, professora Renata Lima, é professora de dança, é nossa contramestre na capoeira, no meu grupo. O meu grupo se une os grupos de capoeira, eles têm sempre, quando eles são organizados, trabalhados por professores ou contramestres, eles estão ligados a um outro grupo de referência que tem o mestre X, né? O mestre mais que aglutina os demais, tá? O nosso grupo é ligado ao grupo de São Paulo chamado Angoleiro Sim Senhor, cujo mestre é o mestre Plínio. Então, a professora Renata Lima chega em Goiânia, vinda de São Paulo, em 2009, e começa a articular no quintal da casa dela um espaço, né, para fazer capoeira com a comunidade local. O bairro dela é ao lado do que eu morava. E ambos éramos vizinhas do campus da Universidade Federal de Goiás, né? E desse trabalho da capoeira, a coisa se consolida, vai crescendo. A Renata, enquanto professora doutora, começa a criar uma porção de projetos e desenvolve um trabalho muito intenso na dança, né? E como esse lado lúdico é um lado que eu tenho muito dentro de mim, que me chama muito. A idade pode chegar do jeito que chegar, mas eu vou continuar sendo esse ser dançante. Então, eu entro de cabeça nesse grupo, né, que ramificou em outros grupos. Tem um coletivo 22, que veio de São Paulo também, trazido por ela. E aqui em cima é uma roda de samba, que eu participei. Embaixo, geralmente, esses momentos da roda de samba acontecem como clímax de um determinado evento do grupo de capoeira. Esse deve ter sido um deles, né? Eu coloquei aí, para ser honesta, que fiquei só até 2016, em termos de contínuo, mas cada vez que eu volto a Goiânia, eu não deixo de participar. Aí a referência a 2 projetos de épocas diferentes. Lá em cima, o projeto financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que eu consegui trabalhar com o professor Wilson Mozena, grande companheiro do Andes, que eu aprendi a respeitar na área de agronomia, e que abraçou um projeto que eu e Cláudia Moreira trouxemos para o Departamento de Agronomia. Naquela época, a Cláudia era doutoranda e eu era professora da UEG. Mas a gente sabia que esse tipo de projeto, para chegar no Ministério, tem que vir por uma federal, Universidade Federal.
Então, a gente desenvolveu esse projeto maravilhoso. Ali nós estamos fazendo licores e sabonete com cheirinho, né, de sabores e cheirinhos, né, de maracujá. É um projeto grande, muito grande. Ele tinha 3 metas. A primeira meta, coordenada pelo professor Wilson, tratava da questão do solo e da plantação. A segunda meta, trabalhada pela Cláudia, tinha a ver com essa coisa da produção com alimentos próprios do lugar, né? O baru, o maracujá, o buriti. Tem umas fotos lindas desse trabalho. E a meta 3, que era coordenada por mim, que era onde eu trabalhava a questão do empoderamento dessa produção, da discussão de gênero, tudo que eu fiz mais ou menos que eu fiz naquele dia, naquela oficina contigo, Manu, com as mulheres no CI, mais ou menos naquela linha. Aqui embaixo, quando eu chego em junho de 2018 em Boa Vista, vai me dando desespero ver as minhas vizinhas, todas venezuelanas, todas bastante ansiosas, sendo humilhadas, em casa de famílias que pediam que elas iam trabalhar e muitas vezes as donas de casa só queriam pagar um prato de comida, se aproveitando da situação desesperadora que essas mulheres estavam em 2018, quando ainda não tinha chegado esse monte de ONGs e instituições internacionais que chegaram ao final de 2018, principalmente. Então, eu comecei a reunir essas mulheres aqui, né, Maria? Geograficamente, aqui no Núcleo de Ciências Sociais, né? Eu chamei Projeto de Mulheres Migrantes, né? E a gente conseguiu desenvolver várias discussões sobre a vida, sobre o ser, como se sentir. E nesse processo eu acabei encontrando a Andréa Vasconcelos, do NUMU, e a gente deu um direcionamento para essas mulheres através de um curso de corte e costura ligado a uma das projetos que a Cleane, cadê a Cleane? A Cleane coordena aqui dentro, que tem a ver com a Cooperativa de Mulheres, COFEX. E é isso. E foi bem legal, ajudou um pouco. Aqui eu apenas coloquei a experiência dos grupos de pesquisa que eu participo aqui, que é bastante tempo, o GEIFRON, e coordenado pela Francilene Rodrigues, e o grupo de pesquisa mais ligado ao curso de História, que é coordenado pela professora Maria Luísa, que é História, Educação e Interculturalidade no Contexto Migratório de Roraima. Essa discussão de interculturalidade me é muito cara, porque eu vejo que todos os processos que nós atuamos, né, nesse sentido de fazer emergir a identidade do outro e tentar aprender na relação com ele, pode ser uma forma de estar desenvolvendo a interculturalidade, apenas uma delas. É claro que eu tenho mais um grupo aí, mas eu ainda não cadastrei. Falta de organização. Essa foto aqui, ela me é muito cara, essa foto aqui, porque sou eu no espanto antropológico, né, Fernando? Quando eu vim para cá fazer a minha pesquisa de campo, para o doutorado, o professor Steve Baines, que foi quem me deu assim, as últimas orientações para eu vir para cá, em 2004, minha conversa com ele foi em 2003 para 2004, o professor Steve Baines disse que eu ia encontrar uma ponte sobre o rio Tacutu. Então, essa aqui é a foto do espanto etnográfico. Quando eu cheguei, e eu conto isso na introdução da minha tese, né, que eu olhei, não existia uma ponte física, só tinha aquela estrutura iniciada do lado de lá e a outra estrutura iniciada do lado de cá, né? Eu conto na introdução da minha tese. O que foi que eu fiz? Sentei e comecei a chorar. Eu lembro que eu estava com a calça jeans, me sentei na margem do rio e chorei, porque me deu um desespero tão grande. Aí sim, naquele momento eu pensei, o que foi que eu vim fazer aqui? Entendeu? E aí eu fiquei ali sentada, né, pensando e olhando, e de repente eu vi que existia uma ponte, mas era uma ponte imaginária. E desse pensamento que ficou na minha cabeça, eu voltei para Brasília
em construir o meu projeto para qualificar com o título A Ponte Imaginária, o trânsito interético na fronteira Brasil-Guiana. Desse lado era Bonfim, do lado de lá, Leben. E aí foram só emoções que vieram. Ali já é um tempo mais na frente, né? 2015. Essa aqui é bem antes. Ali, 2015, é o GEIFRON. Praticamente é uma das pesquisas de campo do GEIFRON. Está aí a Márcia, o Eric, que está aqui com a gente agora, né? Está reconhecendo ele, Paulo? O Eric está aqui, ó. Professor atualmente do Leducar, professora Márcia. A professora que hoje é a pró-reitora de pesquisa da UER, né? Professora Leila. Franci, a Iana não dá para ver direito, e eu ali, com cabelo bem grande, assim, usava cabelos bem grandes. Magra. Um pouco das lives que eu fiz, acho que só tem lives aí, que estão no YouTube, né? Que já demonstram um pouco dos trabalhos que eu venho fazendo aqui, as políticas de ação afirmativa e heteroidentificação, ao lado do professor Maxim Repeto, né? Os trabalhos que os colegas ainda continuam me chamando para desenvolver lá em Goiás, como esse aqui, afirmações, né? A discussão já da migração, da questão das mulheres, especialmente foi sobre esse grupo de mulheres, e o primeiro colóquio organizado pela professora Mona Lisa Pavone, aqui do grupo de estudo dela. E ali, Marcela, uma das principais ações dentro do PIBID que eu desenvolvi. Então, sempre eu fiz assim, esse embaralhado de algumas dessas ações. Essas imagens. Palestras e oficina e workshop. Aqui, um dos eventos da fronteira muito bom, que acontece todo final de ano, é de ano em ano? Maria, de 2 em 2 anos. Em 2014, estava aqui na sala, estava a professora Isabel com a gente, num GT que eu tinha organizado, junto com a professora Fátima Oliveira, que é da UEG. A palestra, uma das últimas palestras que eu ministrei na Faculdade de Educação, durante um momento em que os alunos estavam fazendo um grande movimento chamado ocupação. Esse foi um dos momentos que mais marcou a minha militância enquanto professora e educadora dentro da UFG, porque a polícia militar do senhor Marcos Perillo foi acionada para tirar os alunos do campus. E quando a gente soube disso, a gente reuniu um grupo de 9 mulheres professoras, todas professoras, inclusive de diferentes áreas, né, da dança, da educação física, da psicologia, da física, tinha uma guerreira, e fizemos, então, um acampamento. E a gente foi bem louca, porque a gente pegou as nossas barracas, fomos em casa pegar nossas barracas e montamos um acampamento, assim, meio que diagonal com a reitoria. Bem na entrada, de uma das entradas, igual tem essa entrada aqui, uma das entradas do campus. E o negócio cresceu, assim, absurdamente, né? Vários colegas vieram se unir a gente, e a gente ficou acampado, e a gente disse que a polícia do Marconi Perillo não entrava lá, principalmente para bater nos nossos alunos. E aí houve uma confluência entre nós e os alunos. O nome desse movimento foi acampamento de professores. Aí teve todas aquelas questões. Mas o professor não pode ocupar, vocês estão fazendo uma coisa errada. Aí todo aquele debate, mas a gente sustentou isso até chegar ali naquele período que houve a discussão sobre a PEC 55, né, Jaci? Aquela PEC que fazia toda a revisão do financiamento e da reforma da Previdência, a PEC 55, que depois... arcabouço fiscal, exatamente. Aí fizemos todo o movimento até chegar ali. Quando nós chegamos naquele ponto, a gente
não sei se vocês lembram na televisão, aquela quantidade de gente em Brasília, todo aquele movimento político, a gente conseguiu levar 9 ônibus, o Andes financiou uma parte deles, nós levamos 9 ônibus com alunos e professores para participar, e foi assim uma coisa assim incrível viver Brasília. Eu que tinha vivido Brasília em situações de muita calmaria, vivenciar todo aquele momento de embate direto com a polícia, com a violência, a agressão, algumas coisas que eu não considerei que foram corretas, mas na força da militância, do movimento, muitas coisas também, incêndio de ônibus, muitas coisas saem do eixo, né? Que a gente pensa ou planeja inicialmente. E, por fim, uma das palestras no evento Intercâmbio Intercultural na Fronteira de 2019 foi o último antes da pandemia. Depois só veio ter outro em 2022, que é o intercâmbio realizado pelo professor Paulo Ricardo de Bonfim, né, que ele realiza a cada ano, que agora eu estou aí mais do que nunca junto para a gente dar continuidade aí. Professor Sandro lá na antropologia, nós estamos tentando ver se a gente faz aí uma parceria para reforçar, porque cada vez mais o Paulo tá mais difícil para ele dar continuidade, mas é um trabalho bem interessante, que parte da educação básica, uma iniciativa de um professor da educação básica. Queria muito que você conhecesse, Marcelo, porque vem todo da escola básica essa proposta, e ele leva isso ano por ano, fazendo várias articulações por conta dele. Publicações de artigos, né, e de livros, né, tanto ainda lá em Goiás como aqui, já realizada aqui. Aí eu trouxe aí, são livros, são artigos que vão falar, né, dessa questão, por exemplo, dessa questão da capoeira e do movimento do teatro experimental negro na Amazônia, né? Mulheres entre as fronteiras e as representações identitárias da linguagem, migrantes que falam espanhol, entre falas, risos, silêncios e saudades, que eu fiz com a minha orientanda quando eu passei pelo Pepegantes, né? que é a Maria Camacho de la Cruz. Não lembro aquele último que é, mas enfim, vários trabalhos esses aí, artigos, só alguns dos que eu me lembrei. Aqui, quando fez o lançamento de um dos livros, que também trata da questão da fronteira, um trabalho sobre estudo transdisciplinar na fronteira, organizado pela França. Eu tenho o artigo que eu citei aqui, né, Frontier and the Border, e minha última produção no pós-doc, que foi a organização dessa revista, Dossiê, juntamente com a professora Caterine e a professora Rubia Mar, que eu convidei lá da UFG para participar. E não poderia deixar de trazer um pouco das fotos que contam a história do movimento social que eu participo. Já fiz algumas participações, são várias, mas não dá para trazer tudo. Aqui um momento de oficina com as mulheres da Dandara. Dandara, Mulheres Negras do Cerrado, é uma ONG que eu participei desde a criação, lá em Goiás, né, que reúne mulheres negras na periferia de Goiânia. A gente faz trabalhos de produção. Um dos projetos mais importantes que a gente fez foi das sandálias rasteirinhas, para ajudar essas mulheres a ter uma renda, né, ter um produto, uma produção. Mas fora isso, a gente faz trabalhos de conscientização política, de discussões políticas. Eu fiz várias oficinas sobre a questão do racismo na primeira infância, porque a gente vai trazendo aquele assunto como se fosse uma coisa assim, mais da escola, mas também para atingir essas mulheres na relação que elas têm em casa, com os filhos, com os netos, etc. E aqui, numa dos movimentos do MST, o MST tem um evento que é com as crianças, chama Os Sem Terrinha, movimento ou encontro dos Sem Terrinha. E essa menina ficou muito apegada a mim, e eu acabei tirando essa foto com ela. A gente fez uma movimentação de frente ao fórum dessa cidade, e como forma de expressar, né, a reivindicação que era
para não fechar escolas públicas, as escolas do campo, e também era um questionamento sobre uma terra onde eles estavam ocupando, fazendo já um acampamento. Aí a gente deixou as mãozinhas deles nesse telão. Só para trazer um pouco a história assim, das coisas que eu participei. Como esse portfólio foi feito para uma coisa que eu estou me candidatando aqui, recentemente, na questão cultural, então eu trouxe esses dois certificados aí, mas não tem nada a ver, só um curso de fotografia. E agora, esse outro curso me foi muito caro também, que é um curso sobre cultura centro-africana no Brasil, onde o pesquisador, que é um cara historiador da Federal do Rio de Janeiro, ele tem um trabalho muito intenso sobre história da África. Esse curso todo foi sobre a música do Congo, na região do Congo, né? Mas é porque eu estou me candidatando aí a ser jurada da quadrilha, eu fiz esse portfólio, é meu primeiro portfólio. E é isso, obrigada. Bom, gente, a gente queria agradecer aos nossos alunos do Prof. História, mediadores que, como a gente disse ano passado, a gente repete esse ano, encararam o desafio de se expor publicamente em nome da ciência. Isso a gente tem trabalhado muito aqui. É importante a gente sair dos muros da universidade, chegar a outras audiências. Também registrar e agradecer a presença dos nossos colegas da antropologia, educação no campo, colégio de aplicação, arquitetura. A Mariana é isso, né? Jornalismo. Então, assim, obrigada, né, por estar aqui com a gente. A gente tem a finalização do encontro com a demonstração que é parte da nossa avaliação, né, de uma simbologia em agradecimento à professora. Então, o Gabriel quer fazer a entrega do que representa, o porquê. Legal! Eu não falei isso, né? Não sei se o Gabriel quer falar ou não precisa. Eu acho que pela história mesmo da professora, a bonequinha simboliza, né, uma menininha negra, feita por pessoas negras, né? E acho que não tem muito. Deixa eu ver se... Acho que foi assim que eu cheguei em Goiás. Então, deve ter sido em 96. A LDB foi aprovada em 96. Não, em 96 eu cheguei no Tocantins. A minha história é sempre baseada nas coisas que eu... Em 96 eu cheguei no Tocantins, porque a LDB foi aprovada em 96, eu lembro dos trabalhos que eu fiz. Então, acho que foi 2006. Eu chego em Goiás e eu vou a Pirenópolis passear. E eu observei o tanto de bonecas que tinha nas bonequinhas de pano, bonequinhas de lã, nas lojinhas, porque Pirenópolis é uma cidade histórica, né, e tem muita artesanato. Então, eu cheguei para uma das mulheres e perguntei, por que vocês não fazem bonecas pretas? Nós estamos numa cidade que a história dessa cidade passa pela questão da mineração, da exploração do ouro. O Goiás tem uma história muito forte com essa questão da mineração. Tanto a cidade de Pirenópolis como a cidade de Goiás Velho, que foi a primeira capital, né? Então, eu questionei aquilo e continuei olhando, até que eu cheguei numa loja e tinha uma boneca negra, aliás, um casal, o homem e a mulher, assim, na prateleira. Aí eu fui e perguntei o preço, mas infelizmente meu dinheiro só dava para comprar um. Aí eu comprei, claro, a mulher, né? Botei o nome dela de Severina e a partir daí eu comecei uma coleção de bonecas negras. Depois, com o tempo e pela ação de alguns desavisados que não prestaram atenção que a coleção era de bonecas negras, eu acabei ganhando uma branca, indígena, não sei o quê, e virou uma coleção de bonecas étnicas. Então, eu tenho hoje 84 bonecas, para vocês terem uma ideia, de todas as partes do Brasil e da América Latina, inclusive da África, porque a louca da França, quando esteve na África, me trouxe uma de cada país que ela visitou. Então, eu tenho 84 bonecas. Essa daqui vai ser 85, obrigada! Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós.
abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter no mínimo respeito. Essa dor secular em algum momento há de curar. Diga sim para o fim de uma era irracional patriarcal.